Bom, acho que dá para a gente começar, né? Não tem ninguém mais entrando. Então, beleza. Quem entrar vai pegando do caminho, mas eu acho que já deu tempo da galera entrar. Todo mundo tá me ouvindo, né? Deem só um joinha aí. Alguém deu um joinha só para eu saber, ter certeza, porque esses. Beleza. Então vamos lá, gente. A gente tá. Essa acho que é uma das aulas mais importantes que a gente faz todo ano no cursinho. E por quê? Esse caminho. Não faz nenhum sentido a gente fazer um cursinho para vocês ao longo do ano se a gente do início não mostrar como é que esse caminho que vocês têm que trilhar, se quiserem trilhar até a faculdade, ele funciona, né? Então, não adianta vocês estudarem para não saber por que estão estudando e onde vão aplicar esse conteúdo. E aí, justamente por isso, a gente faz esse, esse encontro, esse debate, essa troca de experiência sobre como é que você tem que fazer para entrar, enfim, num curso universitário gratuitamente ou não. Desde já, eu acho que antes da gente falar sobre esses caminhos especificamente, a gente tem que pensar em motivação, né? E aí, o papel do cursinho é justamente esse, assim, por que que a maioria das pessoas que chegam ao cursinho não sabe como esse caminho funciona? Porque a escola, na maioria das vezes, não explica. E por que que a escola não explica? Porque tem um problema de motivação aí. Muitas das pessoas que saem do ensino médio ou entram no ensino médio não acreditam que conseguem acessar o ensino superior por uma série de fatores, enfim, por dificuldades próprias da família, da estrutura da escola. Às vezes a gente fala assim, pô, entra aí, faz cursinho, você vai conseguir passar e tal, e às vezes a gente começa a pensar, putz, mas eu tive tantas aulas vagas de português na minha escola que eu vou chegar na frente do Enem e não vou saber diferenciar um substantivo de um adjetivo. Putz, meu professor de matemática só passa continha de mais e vezes, e eu estou no ensino médio, entendeu? A gente sabe dessas dificuldades, a maioria dos integrantes do cursinho passou por isso, mas a gente está aqui primeiro para mostrar que é possível transpor essa barreira da motivação e, enfim, compartilhar o que a gente já aprendeu com vocês, para que vocês também absorvam esse conteúdo e consigam aí direcionar os caminhos de vocês, tá? Outra coisa que eu acho que é interessante a gente comentar é que a gente tem que ter, óbvio que está todo mundo aqui participando do, do cursinho e fazendo isso para chegar no final do ano e ter uma nota boa, mas não necessariamente a gente precisa colocar todo o significado da nossa vida nisso. Tem pessoas que fazem um cursinho mais de uma vez, porque às vezes na primeira não conseguiu uma nota tão boa e quer se preparar melhor para conseguir um curso melhor, às vezes até consegue, mas quer tentar de novo para outro curso, e isso não tem demérito nenhum, gente. Não faz muita diferença chegar na faculdade com 17, com 18, com 19 anos, e tem gente que às vezes entra só com 25, 26. Depende muito do momento que está a sua vida e como está a sua disposição de, enfim, fazer as coisas, mas não é o fim do mundo se chegar no fim do ano, pô, não consegui, meu Deus, minha vida vai acabar. Não, assim, é interessante que vocês estudem e apliquem o máximo de energia que vocês têm para as próximas provas, as provas do final do ano, mas sempre tentando tirar o máximo de pressão possível das costas de vocês, já que tanta gente já coloca, né? A família, a escola, a gente aqui mesmo, enfim, acho que é um equilíbrio que vocês têm que manter. Depois eu vou até pedir para a Gabi Leão falar uns minutinhos, se ela quiser, sobre a experiência dela, porque ela é uma veterana já do cursinho, assim, ela já tá. É o terceiro ano que você tá, Gabi? Acho que é o quarto ou o terceiro. E é isso, caminhando, gente. Acho que o importante é a gente ter calma, enfim, ter sim seus objetivos, mas se não conseguir, ir aos poucos tentando na medida do nosso possível, beleza? Tem uma pergunta aqui. Vocês vão mudando muito conteúdo ao passar dos anos no cursinho? Mais ou menos, porque as provas cobram mais ou menos as mesmas coisas todo ano. Então a gente mantém
um cronograma e uma base de estudos que é mais ou menos parecida todos os anos, tá? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar aí no chat. Eu acho que a primeira grande diferença que a gente tem que entender das universidades, e que para muita gente é óbvio, mas para outras pessoas não, é que existem universidades públicas e universidades privadas. Desde já, acho que quando a gente for pensar em faculdade, a gente tem que pensar nisso. Tem universidades que são públicas, ou seja, elas são gratuitas, por isso que eu coloquei a plaquinha de free aqui, porque você não paga para estudar nelas. Tem outros lugares do mundo que o ensino público é pago, mas aqui não, é sorte nossa. Só que, ao mesmo tempo, vocês devem saber que, por ela ser pública, todo mundo quer acessar ela, ninguém quer pagar para estudar. Então, as universidades públicas são muito concorridas. Eu vou dar alguns exemplos, mas é isso que vocês têm que pensar. Assim, a universidade pública, ela é gratuita, diferentemente da universidade privada, que é paga. Então, a gente tem uma série de universidades privadas diferentes, com diferentes preços, em diferentes lugares, de diferentes tamanhos, mas a característica principal delas é que elas são empresas, né, de ensino, como são, enfim, outras empresas que fornecem serviço. Então, você tem que pagar para estudar nelas. O que não quer dizer que a gente não consiga entrar nelas de graça. Foi o meu caso e a gente vai explicar disso lá na frente. Beleza? Então, é isso. Primeira grande diferença, universidades públicas e privadas. Tá? Exemplos de universidades públicas. A mais famosa, que eu acho que todo mundo deve ouvir falar sempre, que é a USP, que fica aqui em São Paulo. A gente tem a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, a Unesp, que é a Universidade Estadual, a Universidade do Estado de São Paulo. A USP e a Unicamp, elas ficam concentradas em um local só. A USP ainda tem alguns outros polos espalhados pelo estado, mas a grande parte dela, o grosso dos cursos da USP, fica na cidade universitária, que é aqui no bairro do Butantã, tá? Então a USP, ela fica concentradinha ali, então tem todos os cursos lá, com a maior parte deles, né? A Unicamp também, só que ela fica na cidade de Campinas, aqui no interior. A Unesp, ela é uma universidade pública que pertence ao estado de São Paulo, mas ela fica toda espalhada. Então, ela tem, por exemplo, o curso de música da Unesp fica aqui em São Paulo, mas se você for fazer jornalismo, você tem que ir para Bauru. Se você for fazer psicologia, acho que é Botucatu. Então, ela é toda espalhada. Cada cidade tem uma parte dela, ela é espalhada no estado de São Paulo inteiro, tá? Essas três primeiras universidades aqui, que são a USP, a Unicamp e a Unesp, elas são geridas, elas são controladas, o dinheiro que vai para elas é controlado pelo governo do estado de São Paulo. Então, quem controla o reitor, quem controla a verba, quem controla tudo tudo que diz respeito à USP, à Unicamp e à Unesp, é o governador do estado de São Paulo, no caso, o João Dória. Aí a gente tem também as universidades públicas que são federais. Por que federais? Alguém está me ouvindo? Está com o microfone ligado? Desligou. Alguma dúvida? Não? Bom, a gente tem as universidades públicas que são federais. Por que elas têm esse nome? Porque elas são controladas pelo governo federal, que no caso é o Ministério da Educação ou o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, sempre que vocês virem um nome de uma universidade pública que tiver um Fzinho aqui, por exemplo, tem a Unifesp, a UFMG, a UFRJ, são universidades federais, elas estão sob o controle do governo federal. Só que elas estão também espalhadas nos estados. Então, por exemplo, a Unifesp é a Universidade Federal que está aqui no estado de São Paulo. A UFMG é a Universidade Federal que fica lá em Minas Gerais. A UFRJ, a mesma coisa, Universidade Federal que fica no Rio de Janeiro. Aí, por exemplo, vocês têm aqui ó, a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, é uma universidade que é controlada pelo governo do estado lá do Rio, tá? Mais ou menos como é a USP aqui, que é controlada pelo nosso governo do estado.
Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Dá um sim aí no chat só para a gente ir caminhando junto aqui. Se tiverem com dúvida, é só falar. Fechou. Nossa, toda hora entra esse negócio aqui, não aguento mais. Entre as universidades privadas, aí a gente tem uma série de redes e de opções diferentes. Então, tem a Unip, por exemplo, que é uma universidade que funciona só aqui em São Paulo, a Universidade Paulista, mas que ela é privada, ela paga para estudar lá. Tem bolsa, a gente vai explicar como. Tem a PUC, sempre que vocês virem essa sigla, ela é a universidade que pertence à Igreja Católica. Eu, por exemplo, estudei na PUC de São Paulo, mas ela é espalhada pelo Brasil inteiro. Tem a PUC do Rio, a PUC de Minas, a PUC do Rio Grande do Sul, mas é a Pontifícia Universidade Católica, ela é controlada pela Igreja Católica, tá? Tem a Uninove, que, enfim, muitos de vocês devem conhecer, tem o Mackenzie, que é uma das mais antigas aqui de São Paulo e do Brasil. Tem a Anhanguera, que é a maior de todas em termos de rede, ela tem muitas unidades espalhadas pelo país. Tem a Anhembi Morumbi, e tem muitas outras, tá? Então, aqui são alguns exemplos só para vocês entenderem. E desde já, assim, galera, vocês têm opções de entrar em todas elas, de alguma forma. Eu acho que é isso importante a gente ressaltar sempre, né? Porque se a gente pensar, eu, por exemplo, na minha família, a galera não teve pouca oportunidade de estudar, assim, de fato, fazer faculdade e tal. Se a gente pensar 10, 15 anos atrás, era muito mais difícil para as pessoas terem tantas opções de entrar nas faculdades. Hoje a gente tem mais caminhos, assim, se você quiser fazer uma universidade sem pagar, você não precisa só recorrer à USP, que era o que todo mundo fazia antes. Pode tentar entrar em algumas universidades privadas com bolsa. A gente vai falar disso. Vamos lá. Todo mundo entendeu essa coisa das privadas? Tem alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre universidades privadas? Não. Preços, talvez? Não? Qual a melhor privada? Boa pergunta. Depende muito do seu curso. Não tem exatamente uma melhor privada em tudo. Tem algumas que são mais conceituadas em mais cursos. Isso não quer dizer que você entrando numa universidade que seja menos conceituada seja um demérito. Muito pelo contrário. A gente no cursinho estimula que todo mundo vá entrando aí e onde puder ocupar espaço. Mas assim, tem muita. Tem o curso de, se eu não me engano, de odontologia da Unisp, da Unip, é muito conceituado. Mas tem gente que prefere, sei lá, não vou fazer na Unip, vou fazer na USP, porque é a USP. Nem sempre. Então. Preços. Varia muito também. Quanto maior a rede, quanto maior a universidade privada, ela tem mais vagas disponíveis. Então, geralmente, a mensalidade dela diminui. Assim, isso não é uma regra, mas é o que acontece. Por exemplo, a Uninove, a Unip, a Anhanguera, como elas têm muitas unidades e muitas vagas, muitos cursos disponíveis, a demanda delas acaba diminuindo e elas barateiam o preço também. Então, isso é legal. Às vezes, vocês... Putz, eu tenho condição de pagar até R$ 500 uma faculdade. Putz, às vezes dá para ver uma que se enquadre nisso. Mas, por exemplo, faculdades mais tradicionais, mais antigas, e que tem um certo nome, como a PUC, o Mackenzie, elas costumam ser bem mais caras. Por exemplo, o meu curso de jornalismo na PUC hoje custa R$ 2.000. Mas tem outras universidades que custam 1.500, tem outras universidades que custam 800. Isso varia muito. Então, o ideal é que vocês fiquem pesquisando bastante, assim, as opções que vocês têm com relação a preço. Mas acho que preço aqui não é nem a questão, porque a gente está pensando em mostrar para vocês os caminhos que vocês conseguem entrar de graça, né? Esse é o grande lance.
Para entrar numa federal é necessário fazer uma prova da faculdade, isso eu vou falar mais para frente. É possível se inscrever em mais de uma universidade ao mesmo tempo para o mesmo curso? Isso eu vou falar mais para frente. Vamos lá. Beleza? Então, posso pular para a próxima parte? Todo mundo entendeu? A parte dos preços, assim? Sim? Não? Beleza. Ah, bom, vestibulares e Enem, que eu acho que, enfim, que são as principais portas aí, né? O que que é um vestibular? O vestibular, vamos começar por essa parte, né? O vestibular é a prova que cada faculdade aplica para você entrar. Então, tem o vestibular da USP, tem o vestibular da PUC, tem o vestibular da Uninove, tem o vestibular. Toda universidade tem um vestibular. Qual que é o objetivo, em tese, básico dele? É mostrar, é tentar entender se você, enquanto aluno ou candidato a aluno, sabe ali fazer o mínimo, ou entende, consegue fazer certas operações, ou consegue entender certas regras de gramática, ou tem determinado conhecimento geral. Então, é fazer uma média ali. As faculdades mais concorridas, como é a USP, elas têm vestibulares mais difíceis, porque muita gente quer entrar. Então, isso em tese, tá? Estou falando aqui do critério mais geral, mas é isso, assim, quanto mais concorrida é, mais disputada é uma vaga numa universidade, mais difícil vai ser o vestibular dela, porque ela, enfim, em tese precisa filtrar mais as pessoas que entram, tá? Isso em tese. Tem outras questões envolvidas, mas que eu acho que não vale tanto a gente falar por enquanto. Então é isso, cada faculdade tem o seu vestibular. Algumas faculdades fazem vestibulares que quase são, quase inexistem, assim, são muito fáceis, porque elas facilitam o acesso das pessoas. Geralmente são universidades privadas com um preço mais baixo. Então, o que elas querem ali é que as pessoas entrem mesmo e se matriculem. E é legal também, às vezes, conheço muita gente tem muita gente, inclusive, que saiu do cursinho e às vezes não estava tão na vibe, tão preparado para fazer um vestibular de uma grande aí, muito concorrida, e às vezes, pô, vou fazer aqui, mesmo que essa é mais fácil de entrar, e eu consigo pagar a mensalidade e beleza. Tá tudo vale, tá? Então, tem faculdades, mas ponham mais na cabeça, assim, de que quanto mais concorrida e quanto maior o nível da faculdade, mais concorrido ele é. Né? Nosso cursinho ajuda a entrar pela FUVEST também? Sim, a gente vai falar disso. Tem um ranking aqui que eu vou... Então, aqui, ó. Eu tô... Vocês estão vendo minha tela aí, o site que eu entrei da Folha? Digam aí se vocês estão vendo. Tá no slide. Não, né? Então, calma aí, que eu vou mudar aqui o negócio da apresentação e aí vocês vão ver. Tá, agora estou compartilhando minha tela. Entrei aqui no site da Folha, vejam se está entrando. Sim, agora sim, né? Então, beleza. Tem um site que é o Ranking Universitário da Folha de São Paulo, e eles pegam aí, por diversas categorias, diversos critérios, inclusive nota do MEC, quais são as melhores universidades. E aí, enfim, a USP está sempre em primeiro porque, de fato, ela tem uma qualidade melhor. Aí vocês podem ver aqui, ó, em primeiro lugar está a Unicamp, a USP, depois a Unicamp, o FRJ, o FMG, que é o FRGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, tal, tal, tal. Aí, esse ranking aqui, eu acho ele bem legal, porque vocês podem selecionar
vocês forem aqui em cima, ó, selecione o tipo de ranking, em vez de melhores universidades, vocês podem ir... Tá, não é isso aqui, não. Vocês podem, por exemplo, escolher pública ou privada. Ah, qual que é a melhor privada? Qual que é e aqui tem a do Brasil, né? Qual que é a melhor privada do estado de São Paulo? Então dá para brincar, eu não vou ficar muito nele aqui, mas dá para vocês também selecionarem por curso e tal, e verem qual que é o curso mais bem ranqueado aí, ou onde estão os cursos que vocês querem e que estão melhores ranqueados. Eu vou deixar aqui o link no chat, aí depois vocês entram aí e podem dar uma fuçada. Falou? Então, beleza, os vestibulares são isso. O que, que é o Enem? O Enem foi uma prova criada no final dos anos 90 pelo governo federal para medir o desempenho dos alunos que estavam no ensino médio, quem já passou do primeiro ano. Só que no início ele era uma prova mais avaliativa, assim. Era mais ou menos como todo mundo, não sei se, acho que vocês todos já fizeram o SARESP, que é aquela prova do governo do estado que de vez em quando fica avaliando o desempenho da escola estadual. O Enem, o objetivo do Enem era mais ou menos esse no início, só que como ele é muito grande, ele é aplicado para todo o país, a nota dele começou a ser usada para ingresso em universidade, e aí ele ficou uma prova mais disputada, mais concorrida e mais interessante para as pessoas. Então as pessoas começaram a dar muito mais valor ao Enem, porque ele começou a servir de nota para entrar em universidade. Alguém de vocês fez um Enem aí? Só escreva aí, eu, ou então não fiz, só para eu entender. Ó, a Mariana já fez. Não fiz. Gabi já fez. Então tá, algumas pessoas já fizeram. Que legal. Vocês já têm a experiência aí do Enem. Então, eu vou falar mais para frente para que serve essa nota do Enem, como vocês podem fazer para usá-la, mas é basicamente isso. Ele é uma prova que hoje é aplicada no país inteiro e ele gera muito interesse por conta desse tamanho dela, né? Então a gente vai lá em pegar um exemplo de vestibular aqui, que eu acho que é o vestibular mais conhecido, que é a FUVEST. FUVEST é o vestibular da USP. Por que tem esse nome, né? FUVEST e não o vestibular da USP. Podia só dar esse nome, né? Esse nome geralmente é o nome da empresa que produz o vestibular, né? Que seleciona as perguntas, que imprime. Então, lá na USP é a Fundação Universitária para o Vestibular, que significa essa sigla, FUVEST. Por isso que ele tem esse nome. Se vocês forem fazer para a Unesp, por exemplo, que é a Universidade do Estado, o vestibular de lá chama VUNESP. Enfim, não sei dizer o que significa essa sigla, mas de toda forma você tem que às vezes saber também o nome da sigla que representa o vestibular e para que ele serve para vocês também irem atrás dessa prova. Então, o vestibular da USP, vocês estão conseguindo ver aí o slide, não? Certinho ali? Vestibular da USP, duas fases, só digam aí. Senão eu vou explicar aqui. Sim? Não? Tá, então tá lá no centro da tela. Ele tem duas fases. A primeira fase ela é de 90 questões, todas alternativas. Então você só escolhe ali qual que é a opção que você acha que está certa. Para passar para a segunda fase, a gente tem uma coisa que é chamada de nota de corte. O que, que é isso? É quando você é a nota mínima que você precisa para ser classificado. Então, para a segunda fase. Então, não é todo mundo que, por exemplo, faz jornalismo que vai para a segunda fase. Você faz a primeira fase, são 90 questões. A nota de corte de jornalismo, a última vez que eu fiz, estava em 50 questões. Então, que tinha que acertar pelo menos 50 questões para ir para a segunda fase. Por que isso? Porque eles já vão cortando o número de pessoas
E aí tem menos trabalho para fazer a segunda fase também, né? Mas é uma média que se faz entre o número de pessoas que se inscreveram no para o vestibular e as vagas disponíveis, né? Por exemplo, um curso que for menos concorrido, história eu acho que era menos concorrido do que jornalismo na USP, então a nota de corte é menor. Quanto mais concorrido, mais alta a nota de corte. Medicina na USP, por exemplo, que é o curso mais concorrido do país, ou pelo menos era até onde eu sei, passa de 70, assim, o número de questões que você tem que acertar na primeira fase para ir para a segunda. A segunda fase já são questões dissertativas. Você tem que escrever lá de fato, resolver as contas, escrever o porquê que você acha que aquela regra gramatical está certa ou não, argumentar ali embaixo e uma redação. Então, essa segunda fase é feita em 2 dias. Um dia você faz português e matemática, e, enfim, algumas questões mais gerais e outras, e a redação, e outros você faz num dia de questões mais relacionadas ao seu curso. Então, a segunda fase também tem esse caráter. Você faz questões relacionadas também mais ao sua área de interesse, e elas valem mais, obviamente. Beleza? Todo mundo entendeu aí o lance da FUVEST? Alguém tem dúvida sobre essa questão de primeira fase, segunda fase? Eu, por exemplo, quando eu fiz a FUVEST, eu não me preparei direito, e aí eu fiz e não consegui a nota de corte para passar para a segunda fase. Então, eu abandonei a FUVEST na primeira fase mesmo. Mas muita gente consegue e não é esse monstro, dependendo do curso que você faz, da dedicação, você consegue ali ir fundo. Mas o interessante é que vocês pesquisem qual que é a nota de corte do curso de vocês, porque tem essa variação, né? Às vezes a pessoa fala, ah, meu Deus, a USP tá muito difícil, concorrido, mas às vezes o seu curso nem é tanto, assim, e vale a pena você investir nisso. Tempo, né? Digo, de estudo. Que tipo de perguntas eles fazem sobre o curso que você quer seguir? São perguntas da área, não necessariamente perguntas da profissão, mas, por exemplo, se você vai fazer história, eles vão te perguntar um pouco mais na segunda fase sobre história, ou a área de humanas ali. Mas é sobre a área que você quer fazer, né? Não vão perguntar, por exemplo, jornalismo vai perguntar, nossa, na hora de entrevistar alguém, você usa o microfone de mão ou de lapela. Não é esse tipo de coisa. Mas está relacionada à área e ao tipo de conhecimento que você vai ter ali. Conhecimento mais básico, né? Anterior, aquele que você precisa para entrar, não o que você vai ter durante o curso. São muitas? Não, são menos questões do que. Se eu não me engano, são 12 questões por dia. Esse número eu posso passar para vocês depois. Que ele muda, assim, às vezes, mas são questões dissertativas e que você precisa aplicar mais tempo. Então, é bem menos do que o primeiro dia, mas você passa mais tempo fazendo essas questões. Não sei se eu te respondi direito, Mariana. Qualquer coisa você pode perguntar. Eu posso te responder mais detalhadamente depois de dar uma pesquisada. A nota de corte está relacionada Ó, a... por exemplo, opa, Pode falar, quem está falando? é a Laísa, desculpa, eu Ah, ia boa. responder Isso, vai lá. essa pergunta. As específicas para psicologia, por exemplo, foram matemática, história e biologia. Pois é. Não necessariamente. Mas é um tipo de conhecimento que você vai usar no curso, né? É isso que a gente está. Ou não, assim, você não teve nada disso até agora. Então, a gente faz estatística, a gente tem bastante biologia, mas eles colocam matemática justamente para filtrar, né? Sim. Porque psicologia é concorrido. É. Então é É isso. isso, gente. É isso que a gente está falando também. Tem essas idas e vindas que o vestibular, esses filtros que o vestibular faz, né? A nota de corte está relacionada à nota que as outras pessoas que também fizeram a prova tiveram? Sim. Ah, nossa, boa pergunta essa.
Mas sim, é isso. Quanto mais as pessoas acertam, mais vai subindo a nota de corte. Quanto mais pessoas estão naquela disputa, mais ela sobe também. Então, a média disso. O quanto as pessoas acertaram, o quanto de vagas tem disponíveis e o quanto de pessoas tem em disputa. Não sei se eu respondi ali no direito, mas é isso. Na USP tem cursos voltados para arte e cultura? Tem a Escola de Comunicação e Artes, que é a ECA. Ela tem vários cursos, enfim, de música, de teatro, de... Tem mais? Você que está lá na USP, Laísa, me ajuda aí. Jornalismo fica lá, publicidade também. É isso, né? Música e dança, eu acho que também. Artes do corpo. Então tem. Gabriela R. A Ana Carolina está falando aqui de saúde pública cai química, matemática, geografia e biologia. Matemática eu só uso o básico do básico. Bom. Artes visuais, né? Que também tem lá na USP. É isso, gente. É uma coisa que a Carol escreveu aqui que é interessante. Ó, a única diferença da segunda fase é que eles escolhem disciplinas que combinam com o seu curso. Quer dizer, você está mais atrelado ali. Por exemplo, jornalismo não teria tanta carga de matemática, porque a gente não usa. Por isso que a gente é burro em fazer conta. Mas é isso, áreas que estão mais correlatas ali, né? Cursos da USP, ela mandou o link aqui, vocês podem olhar também quais são. Aí, gente, as universidades públicas estaduais, elas seguem mais ou menos esse modelo do vestibular da USP mesmo, assim. A Unesp tem duas fases, a Unicamp também, algumas têm uma tem uma variação da outra, mas via de regra é esse modelão aqui, duas fases, a primeira mais alternativa, a segunda mais dissertativa com redação. Beleza? Vou passar para a próxima aqui, tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida sobre o VET, pode mandar. E aí o nosso glorioso Enem, muito comentado todo ano, porque ele é a maior prova, ele é a segunda maior prova do mundo, e da última vez que eu vi, acho que eram 7 milhões de estudantes inscritos, então é muita gente, tanto que vocês veem aí todo ano a galera indo fazer, e tem os atrasados, e tem aquela coisa toda, porque é um negócio gigantesco que acontece no país inteiro. Esse ano a gente vai ter um Enem digital também, que é um primeiro teste do governo para ver como que vai ser feito, enfim. Pelo menos o ministro garantiu, né, a data do Enem, a gente não sabe muito se vai mudar ou não por conta dessa coisa da quarentena, mas tá por aí. A Unesp tem duas fases também? Tem. Quando eu fiz o vestibular para jornalismo, eu fiz pela Unesp também e fui para a segunda fase, mas não passei da segunda fase. Mas tem. A Unicamp também tem. Então vamos lá. O Enem ele já é um pouco mais diferente. Ele tem 2 dias de prova só. Antes era até o ano que eu fiz e uns anos depois era um dia no sábado e outro no domingo, assim, 2 dias seguidos. E agora a gente está fazendo em 2 domingos diferentes. Então você faz num domingo e na outra semana você faz de novo no outro domingo e completa a prova. São 180 questões, 90 por dia. Isso é importante vocês saberem, é uma prova bastante cansativa. E vocês têm, acho que de cara, assim, o Enem é um pouco maratona, assim, vocês têm que ter um pouco essa ideia. E aí é muito importante que vocês façam os simulados. Tem vários cursinhos por aí, cursinhos pagos mesmo, que fazem simulados gratuitos. Então você pode se inscrever só no simulado dele e fazer uma prova que é igual ao Enem, com redação e tal, enfim. Depois você pode ver os resultados para treinar o seu físico, o seu mental, enfim. Eu fiz na minha época, me ajudou bastante a chegar bem mais relaxado pro dia. E o bom é que ela também tem zero responsabilidade. Essa nota você não usa para lugar nenhum, essas notas dos simulados, né? Então você pode ir lá fazer, se inscreve de graça e faz, e treina ali um pouco da sua capacidade, enfim,
de como é que você tá para aquela prova. Não entendi nada desse negócio de Enem digital. Acho que é um lance que vocês nem tem que se preocupar, mas assim, o governo está tentando fazer o Enem pelo computador, não mais por aquela prova de papel e tal. Só que isso vai ser um processo gigantesco para mudar, e por isso que agora nesse ano vai ser em fase de teste, não sei se vai ser opcional ou não, mas enfim, o governo vai tentar fazer isso primeiro em alguns lugares para depois ir expandindo essa parada. Eu acho que vai demorar um tempo para virar uma realidade para todo mundo, assim. Mas é Aí, ó, é isso. Boa. Além das 180 questões, você tem também a redação, que é o grande, uma das coisas que mais ajudam, na real, a somar e aumentar a sua nota do, do Enem lá no final, assim, porque muita gente às vezes acha que a redação não vale nada, ou enfim, faz a redação de qualquer jeito, porque deixa a redação para fazer no final. A Sofia, que estava dando as aulas de redação, falou bastante disso, assim, para vocês prestarem muita atenção no tema da redação, lá na hora, enfim, darem atenção à escrita da redação mesmo, porque ela vale muito. Vale muito. A minha redação, eu consegui uma nota muito boa e isso disparou a minha nota final e fez com que eu conseguisse uma vaga numa universidade privada legal, assim. Então, deem muita atenção à redação do Enem, assim, ela vale muito na soma final das notas. Eu não vou explicar aqui, enfim, dar muitos detalhes sobre a prova, mas é interessante que vocês saibam, peguem o Enem do ano passado, por exemplo, para dar uma olhada, que acho que vale muito, 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 muito olhar a prova e vejam o tamanho das questões, né? As questões do Enem, elas costumam ser bem maiores do que as de outras universidades. Você vai ter que passar muito tempo lendo, e por isso é uma prova muito cansativa, exige muito do seu físico. Então, quando vocês puderem treinar antes, é fundamental, assim. Então tá, todo mundo entendeu o lance do Enem? É isso. Ó, aqui as meninas colocaram para vocês lerem os editais. O que são os editais? É o texto que explica as regras daquele vestibular. Então é bom também pegar e dar uma lida antes para entender as regras daquele vestibular, quando vão sair as notas ou não. Fiquem muito atentos a isso. Sempre os editais saem antes. Assim. Uma coisa que eu não falei é sobre o custo dessas provas. O Enem, a última vez que eu vi, ele estava R$ 85. Mas para quem faz tá no terceiro ano do ensino médio, ela é automaticamente gratuita. Então é só vocês se inscreverem, vocês não pagam essa taxa. A FUVEST, ela já disparou aí para quase R$ 200. Mas ela também tem um programa de isenção. Então vocês podem pedir a isenção da taxa do vestibular e não pagarem, porque, enfim, R$ 200 para pagar uma prova é meio complicado, né? Para todo mundo. Então, meses antes da inscrição de fato no vestibular, abre a inscrição para a taxa de isenção. Então, você vai lá, se inscreve e fala, quero ser isento de pagar, quero não pagar essa prova. O que eu preciso fazer? Eles vão pedir alguns documentos seus, quantas pessoas moram na sua casa. A última vez que eu fiz, precisava de contas de água, de luz, telefone, as contas que você pagava e olerites dos pagamentos dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, enfim. Você tem que comprovar um pouco a sua renda, mas não é um absurdo, assim, são poucos documentos que você manda e aí eles comprovam que você tem direito a pedir a isenção ou não. Façam isso vale muito a pena, dá um trabalhinho pequeno, mas vale muito a pena para vocês fazerem a prova mesmo, irem para cima, mesmo que, putz, não sei se eu estou tão preparado para a festa, mas vai lá e faz, entendeu? Eu fiz isso e não me arrependo, não. Só a experiência de ter ido lá fazer foi interessante para mim, assim, apesar de não ter passado.
mas vale muito a pena pedir essa taxa de isenção, né? Então, alguém tem dúvida sobre isso? Preços de outros vestibulares, não? Posso passar? Sim? Digam sim ou não. Sim? Gente, vocês estão me ouvindo? Preço das provas para universidades privadas. Putz, aí você vai ter que ir atrás, viu? Desculpa, eu não tenho esse número aqui exatamente de todas. Mas acho que não está tão abaixo de R$ 100, não. Porque, enfim, tem um custo para fazer essas provas, né? Sai de algum lugar. Então, normalmente as pessoas têm que pagar mesmo. Eu acho que, por exemplo, vestibulares de universidades mais tradicionais, como PUC, Mackenzie, são mais caros para fazer. Mas como eu não fiz, eu estudei na PUC, mas eu consegui bolsa pelo ProUni, que eu vou falar dele daqui a pouco. Mas como eu não fiz o vestibular deles, de fato, eu nem sei quanto custa para fazer. E, enfim, mas é bem fácil de achar isso no site das universidades. Vocês podem ir vendo lá. Beleza? Bom, vou passar para a próxima aqui. Que aí é isso, a gente falava um pouco de como usar a nota do Enem, né? Esse é o grande trunfo, assim, o programa Quero Bolsa para conseguir desconto. É bom para entrar na universidade privada? É. Só que ele não é um programa do governo. Eu vou falar exatamente disso agora, de programas de acesso, e depois eu falo do Quero Bolsa, tá? Mas vamos aqui primeiro pelos programas. Esses três programas, eles são do governo federal. Então, são políticas públicas de educação que foram criadas ali na metade, os três, ali na metade do primeiro governo do Lula e tal, para ampliar o acesso das pessoas, dos estudantes às universidades públicas e privadas. Então, vou falar primeiro do ProUni, que vocês já devem ter ouvido falar aí. Ele essa sigla, né? Programa Universidade para Todos. Ele concede bolsas de 100% e de 50% em universidades privadas. E aí é interessante isso desde já, porque vocês lembram, né, que eu falei que dava para entrar em universidade privada com bolsa. Como que você faz isso? Cada universidade pode fazer o seu programa de bolsas, puro e simples lá. Então, eu sou Mackenzie, eu vou dar 10 bolsas de estudo para quem em direito, para quem veio de escola pública, faça uma prova aí. Mas também existe esse programa do governo federal, que é o ProUni. Como é que funciona o ProUni? A universidade dá bolsas, dá vagas, né, cadeiras nas salas de aula para estudantes que não podem pagar, então eles vão ganhar isso de graça, e aí ela abate isso dos impostos que ela deveria pagar. Então ela deixa de pagar, o que a gente chama de isenção fiscal, né? Ela deixa de pagar impostos para o governo e passa a conceder essas bolsas. É como se o governo, no fim das contas, o governo está pagando a sua entrada e a duração do seu curso ali. E aí foi o meu caso, né? Eu fiz jornalismo na PUC de São Paulo pelo ProUni. Então fiz lá meu Enem, tive a nota lá do Enem. E aí me inscrevi no ProUni para conseguir a bolsa de 100% na PUC de São Paulo. Não é toda a universidade que concede o ProUni. Isso, desde já, é importante vocês se atentarem. Então, por exemplo, vocês querem fazer, sei lá, um curso... Eu quero fazer enfermagem. Eu tenho que saber, se eu quiser me inscrever pelo ProUni, eu tenho que saber qual universidade dá bolsas em enfermagem pelo ProUni. Vocês entenderam? Então não é assim, qualquer universidade eu posso concorrer, não. É do interesse da universidade privada conceder essas bolsas e aí entrar lá no ProUni. E como é que funciona isso? Assim, o que é o ProUni? Todo ano, depois que acaba o Enem, eles vão lá corrigir as provas, isso demora algumas semanas e tal. Aí sai a nota do Enem. A nota do Enem saiu,
2 ou 3 semanas depois, abre o ProUni. O que é o ProUni? O ProUni é um site. Você entra nele, ele vai ficar aberto durante uma semana só. E aí, nele, você digita as opções de curso que você quer. Por exemplo, no meu caso, fiz lá minha nota do Enem. Ah, putz, tirei, sei lá, 700 e pouco, 800 e pouco, não sei. Aí eu entro no ProUni, o ProUni está aberto lá durante aquela semana, e aí eles perguntam qual curso você quer. Eu coloco lá, jornalismo. E aí vai aparecer todas as opções de jornalismo no país inteiro e onde elas estão disponíveis e qual período, se é manhã, tarde ou à noite, e se a bolsa é integral de 100% ou se a bolsa é parcial de 50%. Então tudo isso te mostra lá. O que você faz é pegar isso e selecionar. Só que por que dura uma semana isso? Porque a nota de corte vai variando. Quanto mais as pessoas que se inscreveram, por exemplo, em jornalismo para a PUC de São Paulo, que foi o meu caso, tirarem notas altas, mais a nota de corte vai subindo. Então a nota de corte, nesse caso do ProUni, é o mínimo que você precisa para entrar naquela concorrência. Se eu tirei uma nota muito baixa e a nota de corte está acima da minha nota, eu já nem vou conseguir concorrer. O bom é isso, porque aí você vendo isso, você já pode. Você tem uma semana para ficar trocando de opções infinitamente. Você pode ficar brincando lá, putz, eu quero fazer jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. O que eu preciso para. Qual a nota que eu preciso? Pum, coloquei lá e vi, pô, aqui eu estou acima da nota de corte e dentre os classificados eu estou em terceiro. Tem 4 vagas, então eu entrei. Tem 5 vagas, eu entrei. Putz, tem 2 vagas, então não entrei. O que eu preciso fazer? Então eu vou trocar, ou vou esperar alguém desistir. Então isso é muito interessante do modelo do ProUni, que é esse sistema que você fica ali trocando até você conseguir, de fato, se encaixar ali naquela vaga e conseguir entrar. Vocês entenderam isso, esse mecanismo, como é que funciona? Digam sim, ou se tiverem alguma dúvida. Tem umas outras perguntas que eu vou responder depois, mas é isso, é um sisteminha que fica lá, você vai colocando as suas opções e vai tendo opções de trocar, né? Isso é muito legal. No ProUni você tem 2 opções, isso é legal também. Você põe, no meu caso, por exemplo, eu coloquei jornalismo na PUC de São Paulo e no Mackenzie, então eu consegui, a minha primeira opção era a PUC. Como eu passei na primeira opção, eu nem concorri na segunda, que era o Mackenzie. Então, eles já me tiraram automaticamente da disputa lá no Mackenzie. Então, quem estava disputando uma vaga lá no Mackenzie não tinha mais meu nome. Não estava mais concorrendo comigo. Mas se eu, por exemplo, não tivesse passado na primeira opção, que era a PUC, eu concorreria na segunda opção, que era o Mackenzie. Então, você tem 2 chances de concorrer, o que é mais bacana ainda. Tem mais ou menos quantas vagas pelo ProUni por sala? Depende muito da universidade, e isso é uma questão que envolve política, economia, porque tem universidade que, para ela, como ela está sendo gerida ali, não vale a pena dar vagas de ProUni. Então, às vezes, ela dá uma por curso, assim, mas, por exemplo, quando eu entrei na PUC, tinha, acho que 7 vagas de ProUni na minha sala. Esse número, pelo que eu sei, pelo que eu conversei com outras pessoas, esse número já caiu para 4 ou 3, assim, já é bem menor. Então é interessante vocês saberem também quantas vagas tem. Como é que você sabe isso? Você pode entrar no site da universidade, às vezes algumas dizem isso, mas tem muito grupo no Facebook de alunos que são do ProUni, isso é muito legal. Assim, na PUC tinha um grupo no Facebook chamado ProUnice, e aí você entra lá, participa do grupo, e você pode perguntar para as pessoas que estão lá, elas vão te dizer. A galera está sempre disposta a ajudar, assim, é um caminho também. Mas normalmente as universidades escrevem lá no site quantas vagas elas deixam por curso. Beleza? É isso? Vocês entenderam do ProUni? Tem mais alguma outra dúvida? Não? Ah, uma coisa que eu não falei, que são as regras do ProUni, né? Você tem que ter uma determinada renda na sua casa, você não pode... Na vez que eu fiz, era um salário mínimo por pessoa dentro da casa. Então você pegava a renda de toda a casa, dividia pela quantidade de pessoas que tem ali, e não podia passar um salário mínimo.
Isso é importante por quê, gente? Porque, de fato, é uma política de acesso a quem não pode pagar, né? Não faz sentido você conseguir pagar uma universidade e entrar pelo ProUni de graça ali. Então, é de fato para quem é uma política que o corte dela também é por renda. E não adianta você mentir lá no site, porque depois você vai ter que provar isso. Exatamente. Cara, quando eu fui fazer minha inscrição na PUC, mano, foi o caos, assim, porque eu tive que provar muita coisa, muita coisa. Documentação em cartório, um monte de coisa. Normalmente as universidades não pedem tanto, mas a que eu fiz pedia muitos documentos. Então, preparem-se, assim, para isso. Não é o fim do mundo, você vai ter que só reunir esses documentos. Vai lá e tal. E vale a pena porque, enfim, se você só pega isso uma vez por ano, mostra lá para eles, já era, você não vai pagar a universidade mais. Então, não é o fim do mundo, assim. Para mim foi muito caótico, eu precisei ir atrás, mas tem um tempo também. Às vezes você fica 15 dias com prazo aberto para ir lá fazer a sua inscrição e tal. Então, vale a pena. Por exemplo, a... tem universidade que pede todo ano essa comprovação de renda. Na minha, não, assim. Eu comprovei, levei todos os documentos de renda no início do curso e a cada semestre eu só precisava fazer uma assinatura lá e já era. Mas tem universidade que pede para você todo ano ir lá entregando de novo essa documentação. É meio chatinho, mas enfim, vale a pena. Aonde aparece essa lista de documentação? No edital. No site do ProUni tem, mas esse é o problema, porque algumas universidades pedem mais documentos do que o próprio ProUni pede. Então, tem que ficar de olho também, porque não tem muito critério. Assim, tem a lista básica, mas às vezes podem pedir mais do que aquela lista básica e você levar lá. Por exemplo, no meu caso, eu levei os documentos e faltava coisa. Aí eu tive que voltar em casa, pegar mais alguns, levá-la de novo e aí conseguir. É um saco, mas funciona. Mas se eu a Gabriela aqui, mas se eu conseguir uma nota boa para conseguir uma bolsa e tenho condições de pagar, vou perder minha bolsa? No ProUni, sim. Se você ultrapassar esse teto de renda. O ProUni é um programa para você entrar em universidades privadas, lembra que eu falei? E você tem que ter um determinado um teto de renda. Você não pode ultrapassar aquilo, porque senão você vai ter condições de pagar e você está tirando a vaga de quem não pode pagar. A Ana está colocando aqui, o ProUni é 3 salários mínimos por pessoa. 450 pontos no mínimo, a nota do Enem, e não pode zerar a redação. É esse o critério. Então, eu já vi gente perdendo bolsa porque mentiu lá na hora, a renda dele ultrapassava isso por pessoa dentro de casa, e aí ele teve que largar a bolsa, perdeu. E aí quem estava atrás na classificação dele ganhou e entrou. Isso acontece, não mintam, porque você vai ser pego uma hora. Não adianta. Se você quiser não pagar, aí você vai ter que recorrer a uma pública, que aí a gente vai falar já, tá? Se você entra dentro dos requisitos, se sua renda tá ok, mas depois disso, sua renda aumenta, você precisa declarar isso também, dizer isso lá na sua universidade. Então, o ProUni, pensem sempre nisso, ele está sempre relacionado à renda, não é só nota. Ah, putz, meu, tive uma puta nota boa, mas se você puder pagar, você não vai entrar, porque é para quem não pode pagar. Entenderam? Tem alguma outra dúvida sobre o ProUni? Posso passar para o Sisu? Se, por exemplo, eu arrumar um emprego e a renda da casa aumentar, posso perder a bolsa? Então, a Ana Caroline, que está aqui, que na real é a Rafa, que está usando o login dela, ela pode falar na universidade dela, mas eu já vi gente não perdendo bolsa também porque a renda aumentou, porque não faz tanto sentido. Por exemplo, você entra, eu não estava trabalhando quando eu entrei na universidade, mas depois eu consegui um estágio, e aí um estágio remunerado, então a renda da minha casa aumentou. Eu declarei isso e a universidade disse, bom, você conseguiu esse estágio depois você entrou aqui, então tudo bem. Então, isso você tem que declarar, mas você tem que discutir também com o departamento lá de bolsa da sua universidade para ver. Mas é isso, como a Rafa está dizendo aqui, toda universidade tem um centro que acompanha os pró-unistas. Então, essa discussão você vai ter lá, mas
não corre tanto risco depois. Corre risco se você negar isso, esconder essa informação. Aí você se ferra. Vamos lá, É, gente. só fazer um... É o Eric que tá falando. Pode falar. Lá na facul, eu formei em Mogi, lá eu fiz pelo ProUni também. O que acontece, pelo menos lá na minha faculdade, acho que quem comentou aqui foi a Rafa, né? Que Uhum. depende da universidade e que é bem rígida. Lá na minha universidade, na verdade, assim, quando eu fiz a matrícula, eu declarei tudo, a renda da família, os documentos, e a partir daí, eu nunca mais tive que provar nada, porque eu simplesmente fazia, a gente só assinava a cada semestre a renovação da bolsa. Mas diferente de quem é fiéis, por exemplo, porque quem é fiéis, muitas vezes, todo semestre eles têm que ir no banco para renovar o financiamento. E aí, como você vai todo mês, então se tem alteração de renda, é algo que não tem nem como, digamos assim, esconder, porque todo mês você vai ter que atualizar. No ProUni, pelo menos, lá na minha faculdade, a gente não tinha que ficar fazendo coisa de renda. Então, a gente Na minha entrava, também não. mostrava os rendimentos que nós tínhamos, e a partir daí não tinha mais nenhum acompanhamento. Durante a faculdade, a minha faculdade era período integral, então eu nunca trabalhei, nunca entrou nenhuma renda, a renda praticamente não mudou. Mas eu não sei se eles conseguem ter também esse controle rigoroso de como está funcionando, porque o nosso país não é muito Exatamente. conectado às coisas, entendeu? Então, É. eu acho que é mais no momento em que você entra que você tem que estar dentro daquele lugar ali da renda, né? E, Sim. assim, a bolsa do ProUni você vai renovando. Mas eu só assinava, não tinha que ficar comprovando nada de documentação. Boa. A gente vai falar do FIES aqui já, e alguém perguntou aqui quais faculdades vocês fizeram. A galera que está aqui convidada vai falar com vocês já. Deixa eu só terminar. Então, todo mundo entendeu o ProUni, né? ProUni é renda, gente. Tem que ter renda para entrar, se não tiver... Renda baixa para entrar, se não tiver... Não tem. Putz, meu tem 5 salários mínimos por pessoa na minha casa, meu pai trabalha na Petrobras, ganha super bem. Cara, nem vai, porque você vai ter dor de cabeça. Falou? Sisu. O que é o Sisu? O Sisu, ele funciona no mesmo esquema do ProUni. Ele é um site que ele abre uma semana depois não, ele abre logo em seguida que o ProUni fecha. Então, o ProUni fica aberto uma semana. Todo mundo que queria se inscrever pelo ProUni, escreveu lá, conseguiu a bolsa, o ProUni vai fechar, não dá para você entrar mais nele. E aí abre o Sisu logo na semana seguinte. O que é o Sisu? O Sisu, ele dá vagas em universidades federais e estaduais. Majoritariamente, quase, sei lá, muito mais de 80% em universidades federais. Lembra que eu falei lá no início que são as universidades controladas pelo governo federal? O governo, quando começou a expandir essas universidades, elas já existiam, mas tinham poucas. Então, o governo foi criando mais. E aí, para não cada uma universidade dessa não precisar fazer um vestibular, igual a FUVEST faz e tal, o governo começou, vamos pegar a nota do Enem e vamos usar para as pessoas entrarem nas universidades federais. Então, é isso. Você pode, por exemplo, tirei 800 e pouco lá no Enem. Quero estudar na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, porque lá o curso de medicina tem aqui em São Paulo, vou fazer. Você se inscreve pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e aí ele te dá as mesmas opções do ProUni, assim, tem duas opções, você coloca lá e vai vendo durante aquela semana que ele está aberto, o quanto que a nota vai variando, o quanto que você está apto a entrar naquele curso ou não, qual que é a nota de corte, com quantas pessoas você está concorrendo, quantas vagas tem ali, se tem à tarde ou à noite, enfim. Isso você vai acompanhando durante a semana e é legal, de novo, porque você tem possibilidade de ir trocando. Só que o problema, não é um problema, mas enfim, a questão das federais é que você tem, o SISU te dá bem menos opções do que o ProUni. Por quê? O ProUni você tem muitas universidades espalhadas pela sua região. Aqui, por exemplo, a gente mora aqui em São Paulo,
eu posso me inscrever na Uninove, na Unip, no Mackenzie, na PUC, na Embi Morumbi, na São Judas, em várias. O SISU, que já é para universidades públicas, já é uma outra história, porque, enfim, se você vai escrever na Universidade Federal, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, por exemplo, só tem uma aqui em São Paulo. Então, você não tem tanta opção como você tem no ProUni. Mas, por outro lado, aí não tem a questão da renda. Você pode ter uma renda acima e, de fato, entrar sem problemas. Não tem a questão da renda como tem o ProUni. Então, são esses prós e contras dos dois modelos. Vale a pena vocês testarem os dois? Vale. Eu, por exemplo, me inscrevi nos dois. Então, eu lembro que acho que no SISU eu conseguia vaga em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais, porque a Unifesp, que é a federal daqui de São Paulo, não tem jornalismo, não tem curso lá. Então, eu fiz lá consegui uma vaga no UFMG, mas depois consegui a vaga no ProUni. Então, entrei pelo ProUni, aqui em São Paulo. Óbvio que eu não queria ir para Minas. Mas tem gente que consegue e vai. Consegue aqui em São Paulo e estuda na Unifesp, ou vai para outra federal de outro estado, do Paraná, de Minas, do Rio Grande do Sul, sei lá. Então, o SISU dá vagas para universidades federais e alguns cursos de algumas universidades estaduais. E aí, isso é bastante importante. Tem alguns cursos da USP que, para além de você fazer a FUVEST, que é o vestibular deles, você pode entrar pelo SISU. A Laísa, que vai falar sobre psicologia, ela entrou assim, corrija-me se eu estiver errado, mas pelo SISU. Então, a USP, ela abre alguns de seus cursos para que você use a nota do Enem para entrar nele. Então, isso é legal também, vocês saberem se o seu curso, às vezes você quer um curso na USP e você não quer fazer FUVEST, ou enfim, está pensando em alguma outra opção para entrar, você consegue entrar nele pelo SISU também, tá? Tem mais perguntas aqui. Pode colocar só uma opção, obrigado a colocar duas. Pode colocar só uma. Mas, se você colocar duas, você vai ter, obviamente, mais possibilidades, né? Todo mundo entendeu para que serve a diferença entre ProUni e SISU? Escrevam aí, sim ou não, só para eu tentar esclarecer mais. São um monte de siglas, mas enfim, no fim das contas, é isso. O ProUni é renda, o critério para entrada, você usa a nota do Enem, mas você só estuda em universidades privadas, é só para universidades privadas. Se atentem a quais cursos, ao curso que você quer, se ele está nas faculdades privadas. Se não, você não vai entrar. Eu, por exemplo, queria entrar. A faculdade mais bem avaliada de jornalismo é a Casper Libero, daqui de São Paulo. Ela é uma faculdade voltada só para comunicação, mas ela não tem bolsa de ProUni, então não entrei. Mas é isso. Então vamos só para a última, que é uma opção, que é o FIES, é outro programa do governo federal também. Esse é voltado só para universidades privadas, mas esse é legal porque você não consegue necessariamente uma bolsa. Você paga o curso, mas você paga o curso só depois que você terminar. Se eu não me engano, 5 anos depois que você terminar, você pode começar a pagar ele. Isso é legal, porque você não precisa... você, sei lá, pode entrar na universidade, conseguir um estágio, conseguir um trampo naquela área que você está, você vai se estruturando financeiramente. Essa é a ideia geral do programa. Né? Você vai se estruturando financeiramente até ter condições lá na frente de aí financiar esse curso e pagar. Então, eu conheço gente que fez isso, tá pagando até hoje, mas, enfim, no início não tinha condição de pagar, depois que se formou já tinha e conseguiu. Esse é um programa, assim, que apesar de tudo, ele é meio problemático porque muita gente dá calote, ele teve uns problemas político-financeiros aí grandes nos últimos anos, mas é uma opção, se você quer, pode ir por ele. Às vezes tem gente que quer fazer um curso numa privada e não tem aquele curso no ProUni, a pessoa escolhe pelo FIES, e aí ela vai e deixa para pagar lá na frente. Todo mundo entendeu o FIES? Sim? Não? Digam aí sim, só para a gente já terminar.
Gabi Moon aqui, ó. Fiz o SISU ano passado e tinha uma mudança. Se a pessoa for aceita na segunda opção, não pode ir para a lista de chamada na primeira opção. Não sabia disso. Bom saber. Normalmente era o inverso, né? Se você for aceito na primeira, você não vai para a segunda, mas que legal. Beleza, gente. Eu vou jogar esses slides aqui lá no grupo para vocês terem mais, se quiserem revisar depois. Mas pensem nisso, assim. Deem muito valor ao Enem, que eu acho que é o que pode dar mais possibilidades para vocês, e pensem nessas 3 possibilidades aqui, que são o ProUni, o SISU e o FIES. O FIES, como o Eric falou, você tem que ficar lá comprovando renda depois que o curso, durante o curso, quer dizer, para você manter o financiamento, né? Bom, vamos lá. Antes de a gente terminar, a gente vai passar para os convidados aqui, para a galera que quer falar com vocês, sobre a experiência deles. Uma é a Laísa, que foi nossa aluna, e outro é o Eric. Deixa eu só ver, tem uma pergunta aqui. Usando uma dessas 3 opções, é necessário fazer vestibular depois ou só com a nota do Enem? No ProUni, você não precisa fazer o vestibular. Então, por exemplo, a PUC é uma universidade privada, ela tem um vestibular dela, mas eu não precisei fazer, porque eu já entrei direto pelo ProUni. No SISU, nas universidades federais, você não precisa fazer o vestibular, a não ser, algumas cobram, além da nota do Enem, o vestibular também, então tem que se atentar. Então, explica o Quero Bolsa. Então, o Quero Bolsa já é um programa que ele não é do governo federal, posso estar enganado, mas pelo que eu sei é isso. E ele fornece bolsas em universidades privadas, mas bolsas que você negocia direto com a universidade privada. Você não entra lá num ranking e fica lá disputando vagas com as pessoas. Você negocia diretamente com elas. Eu sei pouco sobre esse programa, o que eu sei é basicamente isso, e que tem descontos legais em universidades privadas que você pode conseguir também. Mas você, nesse caso, por exemplo, você não precisa usar a nota do Enem. Então, você fala, putz, eu fui muito mal no Enem, não consegui fazer bem, não estudei direito, sei lá, mas ainda quero. Putz, o que eu consigo aí, um desconto, alguma mão? Pô, vou no Quero Bolsa. Você vai lá, negocia, tem comprovação de renda, nessa coisa toda, e você consegue algum desconto. Mas eu posso depois dar uma pesquisada e te explicar melhor. Quem que é? Mariana. Porque eu, de fato, não conheço muito desse programa, não conheço tantas pessoas que fizeram ele para dizer com mais detalhes, tá? Desculpa. Tá, alguma outra pergunta ou a gente pode passar para a galera? Pode passar? Sim? Escrevam aí. Beleza, gente. Então vamos lá. Laísa, você quer falar primeiro? E aí você contar um pouco de como foi sua trajetória aí? E como que está sendo o curso? E depois o Eric, que já se formou, enfim, está no mercado de trabalho, pode até falar mais. Gente, a Laísa, só apresentando, ela foi aluna do cursinho e agora está fazendo psicologia na USP. Você foi aluna ano passado ou no anterior? No anterior, né? 2018, né? Isso. Beleza, gente. Então vou tirar minha câmera aqui e a Laísa vai para cima. Eu não queria ligar a câmera, eu só queria ficar no áudio, então pode deixar então... nos slides. Beleza, eu vou deixar lá então. Desculpa. Vai lá. Oi, gente, eu sou a Laísa. Eu terminei o ensino médio em 2017 e nesse ano eu fiz o Enem, só que eu não tinha conseguido estudar muito. Eu fazia cursinho de sábado num cursinho popular da FEA, que fica na USP, e eu não consegui estudar direito, então eu não consegui passar. A minha classificação no SISU era 123 e tinha 11 vagas para psicologia na USP.
E aí, em 2018, eu comecei a estudar. Aí eu fiz o cursinho Educar-se aos sábados. E eu estava tirando para todos os lados. Eu me inscrevi na FUVEST, na VUNESP e no Enem. Eu achava que eu só tinha capacidade para fazer o Enem, porque eu só estava estudando o Enem, eu não estava pegando provas anteriores da VUNESP nem da FUVEST. Só que eu acabei passando pela FUVEST. Então, assim, gente, é muito importante vocês tentarem todas as possibilidades, porque, sei lá, vai que dá certo, né? Então, eu fiz o Enem, e aí eu fiz a FUVEST também, e a VUNESP, e eu fiquei sabendo que eu passei para a segunda fase da FUVEST e da VUNESP também. E aí eu falei, eita, não tô preparada, não estudei, mas acabei estudando desde a época que eles me falaram que eu tinha passado para a segunda fase, até a segunda fase acontecer, que eu acho que é mais ou menos um mês. Eu acho que eles avisaram em novembro ou dezembro, e aí a prova já é em janeiro. Aí eu estudei esse tempo para a segunda fase, e aí fiz. E aí eu me inscrevi no SISU, e aí no SISU, em 2019, eu era tipo, eu era a 11ª na colocação e só tinha 10 vagas. E para o SISU, para o curso de psicologia da USP, eles abrem 10 vagas pessoas de escola pública, que a renda precisa ser inferior a 1,5 salário mínimo, e PPI, que você precisa ter estudado em escola pública também, o ensino médio inteiro, e a sua renda precisa ser inferior a 1,5 salário mínimo. E então é 10 vagas de cada uma dessas modalidades. Ô, E se Laís, você. desculpa, Oi. desculpa te interromper. É só É. PPI, só legal você explicar o que que é para a galera Ah, que não tá. sabe o que significa assim. PPI, você precisa ser estudante de escola pública, ensino médio, e você tem que ser preto, pardo ou indígena. Preto ou pardo, você se autodeclara, e aí eles. E aí isso é uma questão complicada, porque as faculdades, algumas têm um método de fiscalização, elas veem se vocês apresentam um fenótipo de preto ou pardo, e tem outras faculdades que não têm nenhuma fiscalização. Então, tem pessoas que fraudam cotas, ou seja, pessoas brancas que usam as cotas. E isso é um problema muito grande. A USP não tem nenhum método de verificação sobre isso. Os próprios alunos que criaram formulários para denunciar. Inclusive, esse ano teve um caso na fisioterapia que eu fiquei sabendo, conseguiram denunciar a menina fraudadora, né, que ela era branca, e aí a menina que era preta conseguiu entrar. Então, assim, gente, é uma questão bem complicada. E indígena, você precisa ter um documento da FUNAI atestando que você é indígena. Deixa eu ver. Então, e aí eu me inscrevi no SISU também, só que aí, antes do SISU terminar, de fechar as inscrições, saiu o resultado da FUVEST e eu passei. Foi uma surpresa bem grande, porque eu estava totalmente descrente, eu tinha estudado mais para o Enem, mas ainda bem que eu resolvi tentar fazer FUVEST e consegui passar, porque talvez no Enem eu não conseguisse, porque a minha classificação era 11 e só tinha 10 vagas. Então, se ninguém desistisse, talvez eu não teria conseguido pelo Enem e teria que estudar mais um ano. Então, assim, gente, tentem. E, sei lá, vocês não têm nada a perder mesmo, vocês vão conseguir a isenção. E, deixa eu ver. Então, a Mariana está perguntando, tem que ter feito o médio todo na pública para entrar pela USP? Então, só que aí você tem o vestibular da FUVEST, e aí também tem 3 modalidades. Tem a ampla concorrência, que é você concorre com todas as pessoas, não importa a renda. Então, você vai concorrer com pessoas que estudaram, por exemplo, no Bandeirantes,
no Objetivo, no Etapa, etc., em várias outras escolas privadas. E aí você tem PPI também, que são 4 vagas, e você tem escola pública, que são 4 vagas. E a ampla concorrência são 40 vagas. E aí eles abrem 10 de PPI e 10 de escola pública para o SISU. Então, a minha sala tem essa quantidade de pessoas, tirando a transferência interna, que aí é outra questão da própria universidade, pessoas que transferiram de curso e tal. Vocês têm alguma pergunta? Pera. Eu acho que uma coisa legal também, uma coisa legal não, mas enfim, o que dentro dessa pergunta que a Mariana fez, o ProUni, você tem que ter feito todo o ensino médio em escola pública. O ProUni, que eu esqueci de falar, né? Então você tem que ter feito ele em escola pública. Como a Laísa aí falou, para a FUVEST não necessariamente, só se você for recorrer a essas bolsas, a esses bônus de cotas raciais ou sociais, né? Escola pública. Uhum. Vale a pena ver isso no edital, como a Rafa está escrevendo aqui. Isso, tem várias listas. A minha prima, por exemplo, conseguiu uma vaga nas Ciências Sociais na 4ª lista, que o pessoal vai desistindo. Então, fiquem na lista de espera também. Não, isso é verdade. E aí acaba perdendo vaga. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem falar. E, Felipe, é para falar sobre o meu curso um pouco? Se você quiser falar assim, como é que foi a sua entrada lá, enfim, resumir um pouquinho desse período, como está sendo, que dificuldades ou que coisas bacanas têm acontecido, acho que você pode resumir, é legal para gente. Eu queria falar sobre o auxílio que a USP oferece para pessoas que são pobres, por exemplo, porque o meu curso ele é integral, então eu não consigo trabalhar porque eu tenho aulas em horários variados durante os dias. E só que aí a USP ela tem um serviço que se chama SAS, que é a Superintendência de Assistência Social. Então, assim, se você mora longe da universidade, você pode morar lá na universidade, no CRUSP, que é um conjunto habitacional. Ou você pode optar por auxílio financeiro, que aí eles pagam R$ 400 para você, enfim, se manter na faculdade. Tipo, você tem que mandar muito documento também para provar que é pobre e que tem direito a esse dinheiro, mas você ganha esses R$ 400. Também eu como de graça lá na USP, porque eu provei que eu sou pobre, então, assim, o bandejão, que a gente chama lá os restaurantes universitários, é de graça, e tem almoço, janta, café da manhã. Então, assim, gente, é muito importante ver que tem esses programas de permanência estudantil. Além de que você entra lá e você também pode fazer iniciação científica, que aí você ganha R$ 400 já para ingressar nesse mundo da ciência. E uma coisa que é importante vocês saberem que as universidades públicas, elas são muito voltadas para pesquisa também. Então, se vocês querem fazer uma pesquisa, se vocês têm curiosidade para descobrir um tema e se aprofundar nele, a universidade pública é um lugar para isso, é o lugar de vocês. E deixa eu ver, tem uma pergunta, eu acho. Então, precisa de ter estudado em escola pública também. Deixa eu ver. Ai, gente, eu não sei mais o que falar se vocês tiverem alguma pergunta. Eu tô tentando pensar que isso é muita coisa.
Eu vou passar para o Eric, e aí vocês podem ir mandando perguntas, e se a Laísa também tiver mais coisas para falar, ela pode daqui a pouco entrar de novo, não tem crise. Só para a gente ir caminhando, pode ser? Pode. Beleza, lá, muito obrigado. O Eric tá aí já? Tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo. Então, acho que a mesma coisa, se você puder, assim, contar um pouquinho da sua experiência, como é que foi, como é que você fez o curso, e, enfim, na época. Então, eu formei em 2013 na ETEC de Itaquera, e foi o ano que eu formei no ensino médio e que eu prestei o vestibular. E no ano seguinte, 2014, foi quando eu iniciei a faculdade. Passei do ensino médio para a faculdade já. No último ano do ensino médio, foi um ano em que eu estudava de manhã e fazia o cursinho à tarde. E a minha forma de ingresso na faculdade foi através do Enem. Na época que eu prestei o vestibular, eu cheguei a me inscrever em todos os vestibulares. Eu prestei USP, Unifesp, prestei Unicamp, prestei a FAMEMA, prestei Unesp. Se eu não estiver enganado, eu acho que todas eu prestei de forma gratuita, porque tinha as isenções para alunos de escola pública, por questão de renda também. Se eu não estiver enganado, acho que nenhum vestibular eu paguei, se eu não estiver enganado. Mas todas as públicas eu não passei nem perto do vestibular, nem perto da nota de corte, assim, são vestibulares bem, né, difíceis e muito mais concorridos. E também você tem as vagas limitadas. No Enem, você tem muitas vagas, porque, como o Felipe já explicou, você tem o processo do SISU, você tem o processo do ProUni, então você tem vagas tanto em universidades públicas quanto em universidades privadas. E aí, no ano que eu comecei a faculdade, que foi em 2014, eu fiz em Mogi das Cruzes, eu me formei lá na UMC, formei o ano passado, e lá eu também entrei na lista de espera, eu fiquei de início na lista de espera, por isso que é muito importante ficar atento na lista de espera, e principalmente quando vocês fazem a inscrição para o ProUni, vocês, se não passa, vocês precisam manifestar o interesse na lista de espera. Então, tem que ficar atento a todas essas datas. Inclusive, em relação à lista de espera também, é importante sempre tomar cuidado, porque algumas faculdades, quando você manifesta o interesse na lista de espera, você já precisa levar a documentação na faculdade. Porque se surgir a vaga, a faculdade ela mesma já vê a documentação que você entregou e já agiliza. Lá em Mogi, por exemplo, eu não precisei. Eu manifestei o interesse e não levei nenhum documento. Só quando eles me chamaram que eu tive que levar a documentação. Mas algumas outras faculdades você já tem que levar logo no período seguinte a manifestar o interesse. A nota de corte, naquela época que eu prestei, também estava menor, a nota de corte para medicina. Hoje, se eu prestasse o Enem, eu não passava nem perto para conseguir a bolsa de medicina. Porque duas coisas. Uma que naquele momento em que eu me formei, existia mais bolsas de ProUni do que tem hoje, por conta da crise que a gente foi vivendo nos governos sucessivos, o número de bolsas do ProUni diminuiu. Então, na minha faculdade, mesmo quando eu entrei, tinham 10 bolsas de ProUni, hoje tem 3. Então, caiu bastante em alguns lugares. E a concorrência também era um pouco menor. Hoje também a concorrência tem aumentado. O Enem, cada vez mais, tem mais pessoas se inscrevendo e prestando o vestibular. Na faculdade também, no ProUni, quando você faz um curso que você estuda de forma integral, você ganha uma bolsa que é no valor de R$400, que o governo paga todo mês.
Então, não só a medicina, mas outros cursos em que você atinge uma carga horária em que eles consideram como integral, e aí eu lembro que tinha um pessoal, por exemplo, da Odonto também que recebia a bolsa, você também recebe essa ajuda de custo do governo, de R$ 400. Em relação especificamente ao vestibular de medicina, é o vestibular mais concorrido do país, é o vestibular mais difícil, porque a concorrência é muito grande, e a gente tem pessoas de diferentes formações, a gente compete com pessoas de formações muitas vezes diferentes da nossa que vem de escola pública, né? Fora que a gente, muitas vezes, principalmente para quem está acabando de se formar no ensino médio, que está prestando o primeiro vestibular, logo ali você está se deparando com pessoas que já estão prestando vestibular, às vezes, há 2, 3, 4 anos, e que a pessoa já formou e está fazendo cursinho. Então, é um vestibular difícil, muito concorrido, mas que não é, assim, algo impossível. Sempre requer esse esforço, essa dedicação de estudar, de estudar muito, né, de se dedicar muito, para conseguir atingir, porque as notas de corte são geralmente bem altas mesmo, tá? Em relação à área, a área da medicina, é uma área muito boa. Hoje, a gente, assim, em relação à questão financeira, o médico aqui no Brasil, ele não é bem pago, e ele não é bem pago igual se paga o médico lá fora. Entretanto, a área médica hoje no nosso país é a área que que tem um dos melhores pisos salariais do país. Então, embora a gente não seja pago tão bem quanto lá fora, quanto um salário de médico, mas no nosso país, a área médica é uma das áreas mais bem pagas. Uma outra coisa muito interessante na área médica é a questão de oportunidade de emprego. Nenhuma outra profissão você consegue se formar num dia e começar a trabalhar no outro. É muito difícil, a não ser assim, para quem já tem contatos, indicações e tudo mais. A disputa no mercado de trabalho, ela é bem acirrada. Então, muitas vezes a pessoa se forma e ela precisa fazer uma pós-graduação, precisa fazer uma outra especialização para conseguir entrar aí nesse mercado de trabalho. Na medicina, você tem esse retorno muito rápido. Você se forma num dia, você pega o seu CRM, no outro você está trabalhando, porque é um mercado ainda carente, sempre está precisando de médico. E também é a única profissão no nosso país que você se forma e você sai ganhando um valor pleno de salário, porque muitas vezes nas outras profissões também você começa com um salário um pouco menor, e conforme você vai se especializando, conforme você vai ganhando qualificações e sendo promovido na empresa, você vai tendo uma rentabilidade melhor. Na medicina é diferente. Você sai e você consegue já ganhar um salário de médico pleno, independente de só ter formado ou de ser especialista em alguma área. E é uma área que tem um mercado de trabalho muito bom. Como eu falei, é uma área que sempre precisa de médicos, embora isso tende a mudar para os próximos anos. Por quê? Hoje nós temos muito mais faculdades de medicina do que tínhamos, né? Então, nesse meio tempo em que a gente... eu, por exemplo, eu formei e eu fiz a minha inscrição no CRM no começo de dezembro. No começo de janeiro, já tinham mais 3.000 médicos que tinham feito a inscrição depois de mim, porque a gente vai comparando os números do CRM, né? Então, em questão de um mês, pelo menos mais 3.000 médicos se inscreveram. Então a gente hoje, assim, cada vez mais está formando médicos, abriram muitas faculdades, muitas vagas. Então, num futuro não tão distante, esse mercado de trabalho talvez tende a mudar um pouco, e a questão da rentabilidade também, mas ainda assim é uma área boa, é uma área que você tem um retorno muito bom, né? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Felipe, que você queria que eu falasse em relação ao vestibular?
Não, mas só para deixar claro, você prestou o vestibular de medicina também, né? Da USP ou não? Deixa eu só. Eu prestei, Conta prestei só sim, eu como é que prestei. foi isso, assim, porque tem essa coisa de ser o mais concorrido, né? Conta só um pouquinho como é que foi esse processo, enfim. O vestibular da USP, que é o mais concorrido, qualquer curso, né? Acho que todos os cursos, geralmente o vestibular da USP, ele é o mais concorrido. Na medicina, o vestibular também, que é mais concorrido do país. É um vestibular, particularmente, que eu achei muito difícil. Hoje, assim, é uma outra coisa que eu acho que também mudou ao longo desse tempo, que antes a gente meio que tinha que se preparar de modos diferentes. Se você quer prestar o USP, se você quer prestar Enem. Hoje, eu acho que o Enem ele evoluiu tanto, e cada ano que passa ele tem aumentado tanto o nível de dificuldade e o nível técnico, de conhecimentos técnicos que eles vêm cobrando, que hoje eu acho que você se preparando bem para o Enem, você também consegue se preparar bem para os outros vestibulares. Mas o vestibular da USP, ele foi um vestibular para mim muito difícil, porque ele é bem conteudista, muito conteudista eu achei quando eu prestei. Tinha toda a questão de algumas questões estarem relacionadas a livros literários, que eu não consegui dar conta de ler todos durante o ano. E, enfim, assim, foi um vestibular muito difícil. Eu lembro que eu fiz, na época, eu fiz 59, são 100 questões, eu acho que eu fiz 59, e a nota de corte para medicina foi, assim, 75, 78, foi, assim, era bem alto, tipo, eu não passei nem perto mesmo. E aí eu não fui para a segunda fase. Nenhum vestibular eu fui para a segunda fase. Nem USP, nem Unifesp, Unesp, embora eu prestei todos, eu não fui. E aí, como eu passei no ProUni e eu consegui a bolsa 100%, então eu decidi fazer numa faculdade particular. Porque até então eu não prestei nenhum vestibular particular, porque a minha intenção não era fazer FIES, né? Que o FIES é esse sistema que você paga depois. A minha intenção não era. Então a minha intenção era fazer a faculdade de graça, né? Então, ou fazer uma faculdade pelo Enem ou fazer uma faculdade pública. E aí eu não passei nenhuma pública, não passei nem para as segundas fases, mas como eu passei por Enem, eu já entrei, não fiquei esperando nem nada para prestar o vestibular de novo. Foi mais isso. Ô, Eric, só uma coisa que eu acho que seria legal, enfim, você contar um pouco da sua experiência, porque tem muita gente que acha que só vai entrar ou só quer entrar na universidade se for a mais reconhecida, enfim, ranqueada aí, no caso de medicina, a USP, mas o quanto também foi importante você fazer em outro lugar enfim, que caminhos outros você conseguiu abrir depois de se formar e tá aí trampando na área. Conta um pouco disso, desse caminho que você trilhou mesmo, assim, né? Eu sei que você já contou um pouquinho de como é a área, mas assim, o fato de você não ter feito USP te prejudicou na vida, assim, de alguma forma? Tá, então, essa questão da universidade que você faz, ela, assim, eu não sei exatamente como que funciona nas outras profissões, né? Mas na medicina em si, o que define a sua carreira, digamos assim, se você quer ser um médico mais conceituado, mais renomado, se você quer trabalhar em grandes hospitais, enfim, é a especialização, é a residência. Não é tanto a faculdade que você forma a universidade, mas a residência, a especialização, isso conta muito. Então, assim, ter feito uma faculdade... Na hora que eu me formei e comecei a trabalhar, principalmente no SUS, não tem análise de currículo, porque sempre precisa de médico. Então, não importa a faculdade que você veio, se você é recém-formado, eles não vão pegar seu histórico para ver. Então, na medicina tem essa particularidade de, independente de onde você se forma, quando você formar, você vai ter emprego, você não vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E assim, uma outra coisa também quando o paciente chega para passar com você, o paciente não pergunta qual faculdade você formou, enfim. Então, você não tem tanto essa questão no início. Você consegue, independente da faculdade que você fez, seja pública, privada, você consegue trabalhar. Agora, no momento em que
o nome da faculdade interfere em quê? Por exemplo, para você fazer as especializações, as residências, então eu me formei em medicina, eu sou médico. E aí eu posso me especializar em cardiologista, em neuro, em cirurgia, enfim. Nas escolas que a gente fala, então USP, Unifesp, Santa Casa, eles têm um protecionismo muito grande. Então eles dão sempre preferência para quem é da casa. Então você ter formado na USP te abre essa oportunidade já para quando você for fazer a residência você entrar lá. Porque lá eles têm prova teórica, eles têm prova prática e eles têm prova aberta, que é discursiva, e tem entrevista. Então tem muitos lugares que você pode dar preferência para quem é seu aluno e para quem não é. Então, essa questão conta um pouco aí, talvez na hora de você entrar na residência. Porém, eu estou fazendo residência, eu estou me especializando pelo SUS, que também tem lugares excelentes. E o SUS também não conta onde você formou, porque o SUS é uma prova única, são 100 questões, quem acerta mais leva a vaga. Não tem entrevista, não tem prova prática, é uma prova mais, digamos, igual vestibular. Né, igual o Enem, é quem acertou, entre aspas, mais, porque no Enem tem a questão da nota, que muda de acordo com as questões, mas quem acertou mais entra. Então, eu não tive tanto esse problema em relação à questão do lugar que eu me formei. E hoje, assim, o que eu vejo, e isso eu acho que não só na medicina, mas em qualquer outro curso, aquele velho ditado que a gente sempre escuta falar, que quem faz a escola é o aluno, é exatamente isso. Porque na minha biblioteca eu tinha acesso a toda a bibliografia que os alunos da USP, da Unifesp, da Unicamp tinham. Então depende muito do aluno, do quanto você se esforça, do quanto você se aplica, do quanto você vai atrás. Eu costumo falar para as pessoas, a medicina é muito difícil entrar. Depois que você entra, você vai se formar de qualquer jeito. Seja você um bom aluno, seja você um mau aluno. Você se forma. Tem como, você leva as coisas... Enfim, é muito mais difícil entrar. Depois que entrou, todo mundo se forma. Então, essa questão, assim, de ter feito uma particular, eu vejo que, assim, de ter feito numa escola particular, eu talvez perdi um pouco de oportunidades nos campos de iniciação científica, de pesquisa, porque lá são os grandes centros. Mas em relação à formação, eu consegui me formar muito bem, mas também, igual eu te falei, sempre eu fui um aluno um pouco mais aplicado, de correr atrás, de fazer hora extra, entre aspas, nos estágios, para conseguir sugar o máximo que eu poderia sugar. Alguém me perguntou como que é trabalhar na área. Depende muito também do campo de atuação que você vai fazer. Porque, assim, você pode atuar em posto de saúde, que é o que eu faço atualmente, você pode atuar em pronto-socorro, emergência, em UTI, você pode atuar em consultório, e fora que dentro da medicina você tem muitas especializações, então você tem a medicina do trabalho, você tem a medicina que a gente fala, a medicina legal, que é a medicina dos médicos que fazem autópsia, necrópsia em ML, são os médicos que fazem perícia, você tem a medicina... Você tem a genética médica, você tem, enfim, hoje tem outras áreas, né, da medicina, então cada área tem as suas particularidades. Mas, assim, no geral, é uma área difícil de atuar, porque você lida com uma responsabilidade muito grande, que é a vida de outras pessoas, mas... E também não é, como todo mundo que lida com o público, eu acho que sabe, não é fácil lidar com o público, e aí isso, qualquer profissão que a gente vai lidar com pessoas, tem pessoas que são muito difíceis de lidar, e a gente enfrenta isso no dia a dia, mas é uma profissão muito gratificante. É uma profissão muito, assim, quando você vê as coisas fluírem, quando você vê as coisas funcionarem, quando você vê um paciente que gosta do seu atendimento, quando você consegue dar um suporte bom, ajudar a pessoa, né, a tratar aquela doença, aquilo que ela está tendo, é uma área muito boa, é uma gratificação muito grande, né, embora a gente tenha todos os problemas. E também tem a questão, assim, alguns hospitais que eu trabalhei já tem tudo, e a gente tem exames e tem medicação, e tem hospital que não tem.
E aí também depende de onde você vai trabalhar, você às vezes lida com essas situações também de dificuldade de fazer o seu trabalho por falta de estrutura, por falta de material, por falta de medicação, essas coisas todas. Mais algum? Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Gente, ok. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode ir se encaminhando para fechar. Eu acho que eu dei aula para Liza. É Liza, né? Eu acho que eu dei aula para ela. Eu tô vendo aqui o rosto não me é estranho. Sim, você Acho que sim. deu. Eu dei aula, né? Olha aí, idas e vindas Sim. do Educar-se. Muito bacana, né? A gente encontrar os nossos ex-alunos agora, já na faculdade. Que coisa boa. Gente, mais alguma pergunta? Podem escrever aí não também, só para a gente ter a CD, porque senão vai ficar boiando aqui. Bom, eu acho que você já deu aula numa falda também. Acho que tive aula com você, a Letícia está dizendo aqui. Sim, atualmente eu dou aula numa falda. Eu fiquei 3 anos no Educar-se, que eu comecei no Educar-se. 2016 que a gente começou, Felipe? Foi, né? Sim, sim. 2016. E aí eu fiquei até 2018. E aí de 2018 eu dava aula nos 2 cursinhos, no Educar-se e numa falda, mas aí o tempo foi apertando, aí eu fiquei lá numa falda. Quem que falou que teve aula comigo? Numa falda. Letícia. A Letícia. A Letícia que fazia. Acho que a Letícia. Letícia, você foi a que fazia o Educar-se, depois foi para uma falda e voltou para o Educar-se? Ou não? Não, ela fez uma falda em 2018. Acho que foi na época que você estava nos dois, né? Isso, foi. É, exatamente. É, acho que foi isso mesmo. Eu fiz em. Foi 2018, foi o ano que eu entrei, que eu dei aula, eu dava aula no Educar-se e dava aula numa falda, é isso mesmo. Gente, então já que ninguém tem mais perguntas, queria agradecer a todos vocês. Foi muito legal essa live. Durou bem mais do que a gente esperava, mas o papo foi bem legal. A gente, enfim, conseguiu esclarecer a maior parte das dúvidas. Se vocês tiverem mais, podem mandar para a gente lá no grupo. Enfim, aproveitem esse contato, conversem com os professores, eles estão lá para ajudar. Enfim, responder essas dúvidas sobre vestibular, que é muito importante, e a gente precisa saber pelo menos o caminho que a gente vai trilhar para tentar trilhar ele, né? Então, a gente está super disponível. Queria agradecer muito o Eric, que ajudou a gente aqui, com a experiência dele, e sempre, enfim, deu uma mão gigantesca para o cursinho. Valeu, Eric. Valeu por ter doado sábado aí, mesmo todo mundo estando de quarentena, mas, enfim, é um tempo. Muito obrigado, cara. Sempre à Obrigado disposição. para a Rafa, para a Ana, que estão aí também ajudando a coordenação, e para a Laísa, que é da coordenação, e deu um depoimento muito legal para a gente também. Muito obrigado. E é isso, gente. Quem tiver mais dúvidas, chama a gente lá no grupo. A Ana ou a Rafa escreveu aqui. E provavelmente algum professor conhece alguém da área que vocês querem seguir. Pode perguntar também que a gente está... Se alguém quiser, alguém da área de comunicação, quiser entender mais sobre jornalismo, a Rafa está aí também, dessa área. Tamo junto. Beleza, gente? Muito obrigado. Bom sábado aí para vocês. Se cuidem, lavem as mãos. E é isso. Até a próxima.